Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Sim, é possível a gente conseguir reequilibrar e desinflamar o corpo com alimentação e com rotina diária. E o Ayurveda é fantástico para isso. E como essa é uma pergunta recorrente, e embora eu tenha falado sobre inflamação no episódio 26 e 27 desse podcast, hoje a gente vai complementar aquilo que a gente estava conversando, justamente porque me pediram. Então, bora lá entender um pouquinho do que é inflamação, e hoje eu vou falar de uma maneira bem tranquila, bem bate-papo, que é para cair a ficha de coisas que a gente está fazendo que podem nos inflamar, tá? Antes de eu continuar falando sobre inflamação e sobre como melhorar a inflamação com rotina e alimentação, vai ali, ó, se inscreve aqui no canal, ativa a campainha, porque tem muita informação importante, tem muito material bom que eu tô produzindo, beleza? Bora lá continuar. Inflamação, tô falando de inflamação crônica, não aguda. A aguda é aquela que a gente sente uma coisa muito forte, que é insuportável, que a gente não consegue conviver, né, com essa dor, ou com essa queimação, ou com esse sintoma que a inflamação expressa. Então, a aguda, no geral, a gente sai correndo para tratá-la. A questão é que a crônica, não. E por que a crônica a gente não faz isso? Porque a crônica, no geral, os sintomas dela, eu vou dar alguns exemplos de sintomas, são aqueles que a gente, entre aspas, se acostuma. Então, antes de falar sobre isso, o que é inflamação? Inflamação é uma resposta natural do nosso corpo, do nosso organismo, a algum, entre aspas, corpo estranho, certo? Então, por exemplo, se você tem uma gripe, um resfriado, inicia-se um processo inflamatório no seu corpo para expulsar, então, esse vírus do seu corpo. A questão é que a gente faz um monte de coisa errada, e eu falei da origem das inflamações, principalmente atualmente, lá no episódio de 26. Então, qualquer coisa você vai e volta lá, e ouve os porquês da inflamação lá, tá? Mas como a gente faz aquele monte de coisa errada, lá eu dei vários exemplos, posso até citar alguns aqui, a falta de oxigenação, porque a gente respira aqui em cima, o sono inadequado, má alimentação, rotina insalubre, assim por diante, a gente vai tendo pequenos processos inflamatórios que não dá tempo, então, do corpo terminar, de fato, o seu trabalho, e a gente já manda outro, entre aspas, corpo estranho para ele tomar conta, para ele cuidar, e isso vai virando aí uma bola de neve. Em um dos clássicos do Ayurveda, no Charaka Samhita, que é um livro de referência, o Charaka fala o seguinte, que esses desequilíbrios, né, é como se a gente tivesse um processo de inundação. Então imagina que numa inundação, se você está na sua casa, a água enche muito rápido e esvazia muito rápido. Mas a secagem de tudo é muito demorada. Se você molhar mais, molhar mais e molhar mais, nunca vai secar e isso vai trazer problemas, né? Então vai estragar o alicerce da casa, vai estragando as coisas internamente e assim por diante. Da mesma forma é o nosso corpo. Quais sintomas, então, que a gente, no geral, expressa que a gente ignora? Dores musculares de estresse e tensão, em especial na região de pescoço, lombar, costas, dores de cabeça, sinusites, rinites, as ites da vida que constantemente estão aí presentes. Ah, mas elas são inflamações crônicas e etc, não posso fazer nada. Pode sim, pode melhorar sim, se você tiver uma boa alimentação e uma boa rotina, né? Então, assim, que mais, além disso? Cólicas constantes, ou seja, tudo que é dor constante, aquela dor que a gente se acostuma, aquele incômodo que a gente se acostuma, ou aquela coisa que causa um mal-estar, mas a gente toma um remedinho e já passa, dá para ir trabalhar e tá tudo bem, isso daí pode provocar processos inflamatórios crônicos que depois viram doença. O que acontece aí? O corpo vai se adaptando, mas essa adaptação do corpo, ela tem um seu limite, certo? Qual que é o limite? Quando ele não aguenta mais, isso vai começar a estourar em algum lugar, no geral, naquilo que a gente tem mais fragilidade em relação à saúde. E qual que é a solução para as inflamações? E olha só, hoje em dia a gente tem muito presente, né, em matérias, em jornais, na internet, essa ideia de que as inflamações elas estão
estão como parte da causa de um monte de doença séria, inclusive de doenças autoimunes, ou de doenças daquelas consideradas doenças da velhice, que não são tão da velhice mais assim. Então, assim, a inflamação, ela tá aí. E ela tá tomando conta, né, da saúde da nossa população, justamente porque a gente não dá atenção para ela quando deveria, que é lá no comecinho. O que o Ayurveda propõe? Se você tem qualquer incômodo, se você tem qualquer dor, se você tem qualquer desequilíbrio no corpo, lá no começo é o momento que você tem que tratar para que ele não se torne uma doença. Então é bem interessante pensar em alimentação e em rotina adequadas para o seu caso. Claro que a gente, no Ayurveda, a gente vai fazer um tratamento diretamente para a pessoa, vai ser personalizado, né? Porque a gente vai olhar quais são os doshas em desequilíbrio, quais são as características da inflamação dessa pessoa e assim por diante. Mas, de uma maneira geral, tem coisas muito boas e muito fáceis de fazer que você pode fazer tranquilamente. Vou dar exemplos. Vamos partir dessa ideia de que a solução está na causa do problema, certo? Então eu sempre comento um conceito do Ayurveda que vou comentar aqui de novo porque ele é muito importante. Ele se chama Nidana Parivardhana, ou seja, remover a causa do problema. Então, se você sabe o que te causa incômodo, se você sabe o que vai te inflamar, o que vai, por exemplo, te constipar ou que vai causar diarreia, ou ainda o que vai te deixar se alimentar e se sentindo inchada depois da alimentação, ou com a pele avermelhada, com rosácea, com acne, assim por diante, o seu corpo está te mostrando, ó, isso aqui não estou digerindo bem. Então a primeira coisa que você vai fazer é remover, é parar de fazer o que você está fazendo e está te causando mal. Porque se você continuar fazendo, o que você está fazendo? Aqui é o exemplo lá da enchente, você está molhando a casa que estava secando. Então essa casa não vai secar nunca, o problema vai persistir e piorar, tá? Essa é a primeira coisa, e isso é um princípio do Ayurveda que é base de qualquer tratamento. A segunda coisa é olhar um pouquinho para a sua rotina, né? Então assim, tá muito sedentária? Não tá muito sedentária? Posso fazer algum exercício, uma caminhada, um alongamento, dançar 5, 10, 15 minutos? É melhor do que não fazer. Então, tem muita gente que ouve falar, não tenho tempo nem para fazer exercício. Bom, se você não tem 10 minutos para cuidar da sua saúde, aí o problema é maior ainda, porque então você vai ter que repensar a sua listinha de prioridades. Né? O que tá nas suas prioridades que a sua saúde não é uma delas? Então, porque a gente não está falando de horas, dias, né? Tipo, dedique o dia inteiro para fazer isso. A gente está falando de 10, 20 minutos, meia hora por dia. É preciso cuidar desse tempo com muito carinho, com muito amor. Aliás, é muito interessante a gente começar a pensar essa ideia, que o amor próprio começa a partir do tempo que a gente prioriza para a gente dentro dessa rotina maluca que a gente vive na sociedade contemporânea. Mas voltando, então eu falei desses minutinhos para fazer um alongamento, uma caminhada, algo que você goste, não precisa ser uma academia, não precisa ser horas, 10, 15 minutos diários, tá? Segunda coisa, você vai aprender, neste momento do exercício mesmo, antes e depois, você vai respirar. Leva atenção para sua respiração. Vê se ela não tá só aqui, ó, nessa região. Muitas vezes, muita gente, quando eu olho a pessoa respirar, ela tá aqui, ó. Tipo, uma respiração ofegante, né? A gente diz que é aquela respiração de cachorrinho, né? Do cachorro quando tá correndo, não sei o que parece que fica só aqui, nessa região do peito. Então, assim, ó, vai treinando essa ideia de que a respiração tem que chegar aqui embaixo na região do diafragma. Puxa o ar até lá, solta o ar devagar. Antes e depois da sua rotina de exercícios, você pode fazer, por exemplo, 5 ciclos de inalação e exalação profunda. Você já está oxigenando o seu corpo muito mais do que antes. E a falta de oxigenação, ou seja, a oxidação das suas células, é uma das principais causas do corpo inflamado. E veja bem, respirar não paga nada. Respirar não precisa, com atenção,
respirar de forma consciente, você tá aí, ó, agora, você pode fazer agora essa respiração enquanto você está escutando esse podcast, enquanto você está vendo esse vídeo de podcast no YouTube e assim por diante. Então, assim, ó, leva atenção para sua respiração. Faz esse exercício algumas vezes ao longo do dia. Começa na hora da prática de movimentar o corpo, mas vai para além, vai tomando consciência, vai percebendo até onde chega esse ar e se oxigena. Todo o trabalho das células do nosso corpo precisa de oxigênio para funcionar. Sem oxigênio, não tem, ou com oxigênio insuficiente, a gente vai ter um problema no geral inflamatório, beleza? Então, ó, exercício que seja 10 minutos por dia, aumentar a oxigenação das suas células e contribuir com o funcionamento do seu corpo. E terceiro, claro, e não menos importante, alimentar-se bem. Várias pessoas que eu atendo dizem assim, eu não tenho tempo de preparar minha comida durante a semana. Bom, você pode não ter o ideal, então a gente vai para o menos pior. Você pode pegar um momento no seu fim de semana, 1, 2 horas, deixar várias marmitinhas de comida saudável preparada no congelador, é melhor do que você comer todo dia em restaurante. Se você tem um momento, se você pode dedicar-se para fazer uma comida todo dia fresquinha, excelente. Se você não tem, vai no menos pior. Né? Então, assim, é o ideal congelar? Não é. Só que entre congelar e comer no restaurante cheio de porcaria, é melhor você comer a sua comida congeladinha, feita no ghee e com especiarias. Lembra que as especiarias, gengibre, cúrcuma, coentro, cominho, cravo, canela, para os pratos mais adocicados, as especiarias, elas são anti-inflamatórias. Algumas pessoas fazendo essas 4 coisas, cuidando desses 3 pilares principalmente, e tendo uma boa noite de sono, um sono bem gostoso, bem restaurador, consegue inclusive desinflamar o que tem inflamado quando está no comecinho. Eu vou deixar no texto lá do meu site, www.ayurvedayoga.com.br, na parte do blog, eu vou deixar no texto referente ao episódio de hoje, uma listinha de alimentos que são considerados alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos que você pode ir incorporando nas suas refeições. O que você vai lembrar? Utilize os alimentos da estação. Então, se eu coloco lá beterraba, vai lá no Google e coloca qual é a época de colheita da beterraba. Aí você já sabe quando que você vai usá-la. Não vou fazer isso para você, mas isso aí está à disposição de todo mundo, beleza? Por que eu vou deixar uma listinha básica lá? Para contribuir com a sua vida. Mas é para fazer? É para se alimentar? É para se cuidar. E eu também te convido para entrar no grupo de WhatsApp Alimentando-se com a Ayurveda, onde eu e a Gabi, a gente tem colocado muita informação boa para desinflamação mente e corpo. Então, entra no grupo, eu vou deixar o link do grupo na descrição. Clica, entra, que vai ser bem legal. A gente vai conversar bastante e você vai ter um monte de informação e de pequenas sugestões de mudança de rotina para desinflamar completamente. Beleza? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!